aula de banco de dados, tá, de vocês, e eu vou compartilhar a minha tela, tá, eu vou utilizar esse recurso para ver se eu consigo minimizar, né, o desempenho que é exigido da minha máquina, tá, para fazer as gravações. Então, eu vou estar utilizando o Meet justamente com esse intuito, com essa tentativa, tá? Bom, eu vou apresentar a minha tela para vocês e vamos lá no Moodle, onde nós vamos visualizar onde nós paramos na nossa última aula, tá? Eu vou desativar a edição e eu deixei para vocês como material da última aula o slide e 2 vídeos que finalizam, né, a conceituação de SGBD. E esses 2 vídeos eu peço para que vocês assistam para que a gente dê continuidade ao nosso curso, tá? Bom, o nosso próximo passo, o nosso próximo conteúdo é justamente entender, eu expliquei para vocês que o desenvolvimento de banco de dados, ele é um processo de desenvolvimento. Né? E assim como um arquiteto, ele projeta antes a construção de uma casa, a gente também projeta a construção de banco de dados, de software, né, de várias outras áreas, ninguém sai simplesmente fazendo. E então no processo, vamos iniciar aí o processo de desenvolvimento do nosso primeiro, analisar aí como que é esse processo de desenvolvimento do nosso primeiro banco de dados. A primeira coisa que nós temos que fazer, a gente chama aí na engenharia de software, é a coleta de informações. Né? Então, um linguajar mais, utilizando um jargão da área da computação, nós vamos falar assim, nós vamos coletar os requisitos, né? Que é justamente coletar as necessidades da aplicação. O que o cliente quer? Né? Se eu vou desenvolver uma base de dados, eu vou desenvolver uma base de dados para alguém com algum propósito e eu preciso saber o que essa pessoa quer. Então, existem várias formas de identificar o que essa pessoa quer, de coletar esses requisitos, que é justamente através de questionário, ou entrevista, ou um briefing, ou usando técnicas de coleta de requisitos, mas aí a gente iria partir para a disciplina de engenharia de software. Então, não é o objetivo. O nosso objetivo é só entender o processo de construção dessa base de dados. Então, a gente vai um pouco mais rápido e mais superficial nessa questão. Então, eu vou falar assim, tá, você quer um banco de dados. Primeiro, a pessoa não quer um banco de dados se ela não tiver uma interface para manusear. É muito difícil a pessoa virar para você, um cliente, e falar, eu quero um banco de dados. Geralmente ele fala, eu quero um programa. O que acontece é que todos os programas carregam um banco de dados, tá? Então, o que eu estou falando? A pessoa, por exemplo, eu quero que você desenvolva para mim um aplicativo para armazenar ou controlar o meu consultório odontológico. Esse programa, então eu já falei a palavrinha-chave. Quando a gente fala em armazenamento de informação, né, isso traz para a gente o conceito de banco de dados. Essa informação ela vai ser armazenada num disco rígido em um banco de dados. A obtenção dessa informação vai ser feita através das telas do programa. Por exemplo, a gente tem a tela principal, onde eu posso cadastrar um usuário. Quando eu clico em cadastrar em usuário, eu vou em cadastrar. Só que quando eu clico em salvar, essa informação, ela vai lá para o meu banco de dados. Então, o banco de dados, ele tem que ser capaz de receber essas informações que o usuário vai digitar. Então, eu preciso saber, quer um programa? Um programa para quê?
Para fazer o quê? Esse programa remete a um banco de dados? Sim. Mas primeiro vamos ver o que eu contemplo, quais são os requisitos dessa aplicação, tá? Então, a gente começa a falar assim, bom, os requisitos são as necessidades. Então, eu quero que o meu consultório odontológico, ele faça cadastro do paciente. Quero isso. Eu quero também realizar, verificar pacientes inadimplentes, para gerar um aviso, né, uma cobrança. Eu quero visualizar também cadastrar. Opa, emitir, mandar SMS de agendamento de consulta. Tá, então vamos lá. Nós temos, de uma forma grosseira, 3 requisitos, né? É o cadastro do paciente, verificar os pacientes inadimplentes, né? O cliente ele quer verificar isso. E ele quer mandar mensagem de SMS, um agendamento, avisando do agendamento. Ele quer que a própria aplicação faça isso. Então, a gente começa a pensar quais são as possíveis telas, né, que a gente poderia ter para essa aplicação. Uma forma de trabalhar seria essa, né? Cadastro de paciente. Então, eu vou colocar aqui na internet mesmo, tá? Porque fica mais. Vamos buscar cadastro de paciente. E eu vou pegar a imagem aqui. Vamos pegar esse aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse cadastro de paciente. Ó. A tela fala o seguinte, olha, vai perguntar a profissão, a empresa, endereço, cidade, responsável do paciente, não deu certo. Aqui. Vamos ver essa imagem que está muito boa. Aqui, cadastro de paciente. Identificação do paciente, nome, endereço. Deixa eu ativar a minha lupa para ficar melhor a imagem para vocês. Aqui. A gente fala assim, ó, tem identificação, nome, endereço, bairro, município, telefone, e-mail, CNPJ, CEP, estado, celular, grupo, situação. Quando eu clicar em inserir, toda essa informação, ela vai ser armazenada lá no meu banco de dados. E o banco de dados tem que estar pronto para receber essa informação. Então, eu já penso o seguinte, então, para a construção de uma base de dados, eu preciso, previamente, ter a minha interface definida. Tá? Então, ou, no mínimo, a documentação dos requisitos que vão ser exigidos, tá? No mínimo. Por quê? Ao definir uma interface, eu defino também as formas de armazenamento. Tá? Se eu falo que a minha interface ela tem município como campo e tem estado como campo, com uma caixa de seleção, quer dizer que no banco de dados essa informação vai ser armazenada de uma forma. Quer dizer que todos os estados já estão lá, cadastrados. Eu poderia pôr, digite seu estado, né? Onde que já é outra forma de armazenamento. Então, eu preciso antes, previamente, ter em mãos, ou pelo menos idealizar, como será a minha interface gráfica. Então, a gente vê a importância que é de que o analista de banco de dados ele esteja em sintonia com o desenvolvedor do software, tá? Como a gente está falando de interface gráfica, a gente fala aí com o X-Design, o X, o I-Design, ou arquiteto de informação. Eu tenho pelo menos um wireframe, né, que são rabiscos de uma proposta de interface, e que essa interface, esse rabisco num papel, ele mesmo,
ele possa ter sido previamente mostrado para o usuário, para o cliente, e falado, olha, é isso que você quer? Né? Então, no processo de desenvolvimento de um banco de dados, a gente tem que garantir que a gente está construindo realmente algo válido, né? Porque senão você desenvolve toda uma aplicação, tem todo um trabalho, e chega no cliente, o cliente, não é isso que eu queria. Né? Então, eu preciso antes ter essa ideia de como vai ser essa interface, né? Ou seja, documentos, ou seja, uma entrevista, mas que eu consiga criar um protótipo, rabiscar isso em um papel, para que o usuário valide isso para mim. Tá? Então, se a nossa ideia é construir uma base de dados para cadastro de paciente, seguindo este fundamento, esse modelo, essa interface, né, então todas essas informações elas têm que estarem lá no banco de dados. Né? Então, a gente vai falar o seguinte: olha, então o meu banco de dados, para que o programa ele realize cadastro de cliente, ele vai ter que fazer o quê? Cadastrar o paciente, ele vai ter que pedir nome, as mesmas informações que estão lá, eu vou ter que pedir e montar o meu banco de dados, é como se eu montasse uma estrutura para receber essas informações. Então, a minha estrutura tem que ser igual. Tá? Então, a minha estrutura de banco de dados, ela tem que ter identificação, nome, endereço, bairro, tá? Então, ela vai ter identificação, nome, igualzinho, a gente, endereço, tá? E as outras informações. Eu não vou colocar 3 pontinhos, tá? Só para ter ideia. Então, na construção de um banco de dados, a primeira coisa a gente consegue, quando eu falo, eu tenho que fazer cadastro do paciente. Nesse cadastro do paciente, eu tenho que ter estas informações. Quando a gente fala isso, a gente já está identificando dois parâmetros que são utilizados na construção de dados, dois conceitos, né, abordando dois conceitos aí. Se é cadastro de paciente, o meu banco de dados ele vai ter uma entidade, a gente chama entidade, que eu vou chamar ela de paciente. O que é entidade? É um lugar que vai armazenar informações daquele assunto. Imagine uma caixinha de sapato e você vai lá e coloca um rótulo nessa caixinha de sapato. A sua caixinha de sapato chama paciente, quer dizer que ali dentro você vai colocar o cadastro dos pacientes, tá? Então, esse nome a gente dá por entidade. E as entidades a gente representa com um losango. Então, obtemos os requisitos. Primeiro, na construção de um banco de dados, nós vamos elencar os requisitos, identificar uma proposta de interface, também pode ser, ou isso já vem pronto, tá? Existem outros mecanismos. A gente vai considerar a criação de interface e obtenção de requisitos para a gente entender essa construção dessa base de dados, que tem que estar casada com essa interface. A partir desse momento, eu começo a identificar as funcionalidades. O que a minha aplicação tem que fazer? Né? Então, a minha aplicação ela tem que cadastrar paciente. Quais informações tem que ter nesse cadastro? Então, identificação, nome, endereço. Então, a minha base de dados ela vai ter isso, não é? Então, se é cadastrar paciente, tem um lugar que eu vou armazenar todos os pacientes. Esse lugar a gente vai chamar de entidade. Então, a minha entidade ela é representada por um losango. Não precisa eu pôr entidade paciente. Toda vez que eu visualizar um losango e o nome da entidade ali dentro, eu sei que é uma entidade. Um nome em letra maiúscula. Paciente. Opa, numa representação gráfica, aqui eu tenho a representação de uma entidade que traz consigo dados do paciente. Até o momento, eu não sei quais dados. Na página anterior, nós falamos alguns, né? Então, nós vimos identificação, nome, endereço.
Então, quer dizer que a entidade paciente, ela carrega com ela algumas informações. Essas informações, elas são chamadas de atributos, algumas características. E essas características, elas são representadas por um tracinho e bolinha cheia, tá? Existem um tracinho e bolinha vazia. Perdão, nós utilizamos bolinha vazia e bolinha cheia. Existem uma é utilizada numa situação e outra em outra situação, tá? Vamos iniciar trabalhando só com a bolinha vazia, tá? Depois eu explico o que é a bolinha cheia. Quais são os atributos? Quais são as características do meu paciente? Quais informações eu tenho que coletar do meu paciente? Então, eu já falei, identificação é um. Então, é um atributo. Né? Qual seria o outro? Nome seria outro atributo, o outro atributo, endereço. Então, o que eu construí? Nós não vamos utilizar caracteres especiais para nome de atributos. Tá? Então, é endereço, preco, tá? Segue essa regra. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma entidade paciente e os atributos que acompanham a entidade. A gente está começando a desenhar, a modelar uma representação do que pode ser o nosso banco de dados. Nós estamos começando a fase de análise. Então, primeiro a gente teve que saber o que deseja da aplicação, idealizar essa aplicação, como que seria, e começar a construir identificar as suas entidades e os atributos, né? Então, vamos voltar lá e ver se a gente, no segundo, né, a gente quer verificar pacientes inadimplentes. Bom, eu tenho paciente já, eu já tenho essa entidade. Como que eu poderia ter uma entidade, uma caixinha para guardar paciente inadimplente? Vamos pensar. Eu posso simplesmente, professora, então eu vou criar uma entidade que vai chamar inadimplente. Inadimplente. E as características, quais informações? Bom, eu preciso, então, eu estou tendo dificuldade, você pode estar tendo também. Vamos pensar como seria uma interface gráfica para visualizar o inadimplente. Para que eu conheça o inadimplente, eu começo a imaginar uma interface gráfica assim, ó. Eu tenho os meus pacientes cadastrados, né? Penso assim, um botão para cadastro, um botão onde que eu faço o controle de mensalidade. Então, aqui, cadastro e mensalidade. Quando eu clicar em mensalidade, eu penso em ir para outra tela, onde eu vou digitar o código do paciente, o número, aqui eu informo o código. Através do código, ele me traz mensalidade paga e mensalidade aberta, em atraso. Tá? Mensalidade em atraso. Então, o que acontece? Essas informações, elas têm que ser inseridas lá no nosso banco de dados da mesma forma. Então, eu tenho que falar, olha, eu quero o código, eu quero o código do cliente, eu quero visualizar as mensalidades abertas e as mensalidades atrasadas. Então, a minha entidade inadimplente, ela vai ter como atributo, quais são os atributos? As características, bolinha vazia, né? Então, ela vai ter código de quem? Código do paciente. Não é isso? Código do paciente. Ela vai ter
Mensalidade, me informar mensalidade aberta e mensalidade em atraso. Tá? E a gente vai colocar bolinha aberta. Tá? Então, aqui a gente já conseguiu identificar quais são os atributos da minha caixinha inadimplente. Quais informações o meu banco de dados tem que ter. E a representação disso, então, a gente está construindo uma modelagem, um modelo, um diagrama, tá? É a nossa primeira etapa. Num nível conceitual. Nós não estamos mexendo em base de dados. Não estamos mexendo no programa, não estamos trabalhando prática com prática, nós estamos ainda na fase de construção. E a primeira etapa, a segunda etapa é o que? Justamente é construir a modelagem. Porque a primeira etapa é a obtenção de requisitos, entender a interface, saber o que o cliente quer. A segunda são as modelagens. Dentro das modelagens, a gente tem modelo conceitual, o modelo entidade-relacionamento. A gente está no modelo conceitual, onde a gente está usando um diagrama para identificar quais são as possíveis entidades e atributos que vão compor a minha base de dados, tá? Em seguida, isso é passado por uma outra modelagem, é refinado, tá? Para posteriormente ir para a etapa de implementação, tá? Então, a gente ainda está iniciando aqui o processo de desenvolvimento, tá? Espero que vocês tenham entendido. Nós finalizamos a nossa aula. Eu vou deixar algumas telas para vocês. Perdão, eu vou deixar alguns requisitos e vocês vão elaborar algumas telas, tá, de interface, algumas propostas de interface, para a gente conseguir identificar na sequência as entidades. Mas eu vou deixar tudo escrito em arquivo, tá, no Moodle para vocês. Tá? Até mais, então.